Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente para a gente dar continuidade às nossas discussões acerca do tratamento especializado de feridas e eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Hoje o assunto que nós iremos abordar é um assunto de extrema importância, o manejo do exudato da ferida, que muitas vezes é negligenciado pelos profissionais de saúde. Bom, a fonte que nós vamos utilizar aqui é o Wound Exudate and Roll of Dressings. Isso aí vocês podem encontrar, digitar no Google e vocês vão encontrar a fonte, é um consenso internacional de grande peso. Bom, o exudato. O que é isso? Eu tenho que pensar nele num aspecto fisiológico para entender as alterações. Então o exudato é derivado do fluido que extravasou do vaso sanguíneo parecido com o plasma. Essa fuga é determinada pela taxa de permeabilidade dos vasos, pressão hidrostática e osmótica. Quando há uma alteração em um desses fatores, vai resultar no extravasamento do líquido. E esse extravasamento do líquido, desse fluido, eu denomino exudato. E a produção do exudato, em linhas gerais, né, só a maior parte daquilo que é transbordado do vaso, cerca de 90%, ele é reabsorvido por capilares. E aquela pequena porção que não foi reabsorvida, aquela cerca de 10%, é reposta em circulação central através do sistema linfático. Então, quando eu penso na produção do exudato na ferida, aí eu tenho que ter uma análise mais criteriosa, porque eu já posso estar diante de um fluido que não é normal, que não é fisiológico. Então, eu tenho que lembrar que lá na primeira fase do processo de cicatrização, eu tenho a fase inflamatória. Em uma ferida, né, a lesão vai desencadear essa resposta inflamatória. Então é normal eu ter algum tipo de exudato. Mas aí mais para frente a gente vai ver as características dele, para eu considerá-lo como normal. Então os mediadores envolvidos na inflamação, por exemplo, a histamina, eles vão aumentar a permeabilidade capilar dos vasos, de modo que as células brancas do sangue elas vão escapar, vão extravasar dos vasos. Tá? Então eu tenho um aumento desse fluido. O excesso de fluido entra na ferida, onde forma a base do exudato. Aqui eu tenho um desenho esquemático que dá para entender claramente isso. Eu tenho lá na letra A um vaso normal, onde eu tenho, né, as pressões coloidais, osmóticas e hidrostáticas em equilíbrio. Tenho lá o sangue circulando, tenho um plasma, as células todas dentro do vaso. Quando eu tenho uma certa alteração dessa pressão hidrostática ou da pressão osmótica, eu tenho uma liberação de um fluido, mas o fluido somente, sem células, então eu considero transudado. Agora, quando eu tenho uma alteração mais intensa, a permeabilidade do vaso ela vai aumentar mais ainda, e aí eu tenho perda juntamente com o fluido de proteínas. Então aí eu tenho um exudato. E vai ser a quantidade de proteína que eu estou perdendo que vai definir o tipo e característica desse exudato. Bom, então a composição do exudato, o que contém nele? Eu vou ter água, eletrólitos, nutrientes, mediadores inflamatórios, células brancas de defesa, enzimas de digestão de proteínas, como por exemplo as metaloproteases, fatores de crescimento e produtos residuais. Ou seja, tudo que eu tenho dentro do vaso, se eu aumento a permeabilidade e o fluido está saindo, consequentemente está carreando no conteúdo do exudato as substâncias componentes desse sangue, tá certo? E aqui eu tenho um exemplo. Essa foto dá para a gente observar uma umidade excessiva mostrando um exudato. E qual o papel do exudato em feridas crônicas? Eu tenho que primeiro entender o que acontece numa ferida aguda. O exudato, por ele ter todos aqueles constituintes que a gente acabou de ver aqui agora, como eletrólitos, nutrientes, mediadores inflamatórios, fatores de crescimento, num primeiro momento, numa ferida aguda, ele pode ser benéfico. Ele vai estimular a proliferação celular e metaloproteases inativas. Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Já quando eu tenho uma ferida crônica, esse exudato já não vai me fazer tanto bem. Ele pode ser prejudicial, porque ele está aumentando os mediadores inflamatórios, está perpetuando a fase inflamatória, e isso vai prejudicar o processo cicatricial. E, ao mesmo tempo, ele vai ter as metaloproteases ativas, que também
vão ser prejudiciais para a ferida. Mas e aí? Metaloproteases, metaloproteinases, o que é isso? Então nós temos que entender, né, que em níveis normais elas são proteases e que em níveis normais têm um papel importante na cicatrização, porque elas vão eliminar a matriz extracelular danificada, ela vai servir como um modelador dessa matriz extracelular, tá? Ela vai promover angiogênese, vai fazer migração de células, vai ajudar na contração e remodelação da cicatriz. Então você vai pensar, poxa, as metaloproteases têm um papel importante, é legal eu manter. Espera aí, ela tem um papel importante aqui, quando ela está em equilíbrio de produção, tá? Eu tenho um nível de produção, mas eu tenho um controle dessa produção. Então ela vai ser benéfica. Já em excesso, ela vai fazer exatamente o contrário. Ela vai degradar proteínas e fatores de crescimento da matriz extracelular. Então, ela vai impedir a cicatrização. Vai reduzir multiplicação celular. Então, vai reduzir a mitose. Se eu reduzo mitose, eu comprometo a cicatrização. Vai reduzir ainda também os níveis das TIMPs. O que são TIMPs? São enzimas inibidoras do crescimento das metaloproteases. Eu não disse que eu tenho uma produção, mas eu tenho que ter um mecanismo regulatório. E esse mecanismo regulatório são essas enzimas inibidoras do crescimento de metaloproteases, que vai ser fundamental. Então, também vai sofrer impacto. Inibidores de proteases, como elastases, que degradam a elastina e plasmina, que também vai digerir a fibrina. A gente sabe que a fibrina é uma proteína microscópica, que quando ela está em excesso no leito da ferida, ela pode produzir o esfacelo. Então a gente precisa controlar. Então o organismo vai estar lá, através do equilíbrio das metaloproteases, fazendo essa organização. Mas se ela está em excesso, ela vai estimular os inibidores dessas proteases que vão atrapalhar nesse processo de controle da fibrina. E eu tenho também liberação de células, né, de citocinas inflamatórias, que vão prejudicar, vão perpetuar a fase inflamatória, além da produção de biofilmes e indução à infecção. Então, eu estou diante de um processo complexo. Eu tenho, de um lado, metaloproteases controlada, equilibrada, como algo benéfico para a ferida, mas em contrapartida, quando ela está em excesso, eu vou ter o prejuízo desse processo cicatricial. E aqui eu tenho o círculo de Cullen, que é um círculo vicioso de atraso na cicatrização. E muitas vezes está relacionado exatamente a essa metaloprotease que está em excesso na ferida. Então, obviamente, essas proteases em excesso vão danificar o meu tecido, que nessa danificação vai liberar citoxinas e radicais livres, que vão atrapalhar mais ainda esse processo cicatricial. Então, quando eu tenho citocinas e radicais livres em excesso, eu aumento a minha resposta inflamatória. Aumentando essa resposta inflamatória, eu atraso a cicatrização. Então, o que eu tenho que fazer? Quebrar esse ciclo vicioso. Eu tenho que estimular a cicatrização. Então, eu tenho que ter um cuidado ótimo da ferida, para que ela cicatrize. Como é que eu vou fazer isso? Manter um ambiente úmido controlado, reduzir a carga microbiana e reduzir as atividades dessas proteases e radicais livres. E aí, como que eu faço? Como que eu controlo? Como é que eu vou fazer o controle das metaloproteases? Então, a redução da atividade excessiva das proteases está focada na ferida e pode ser atingida por dois mecanismos. Na verdade, mais que dois mecanismos. Eliminação das proteases, pela absorção de fluidos da ferida ricos em proteínas, pelas coberturas ou pela eliminação com terapia de pressão negativa. A limpeza da ferida, escolha dos produtos ideais, não traumatizar o leito da ferida, tudo isso vai ajudar nesse controle. As coberturas à base de prata, as coberturas antimicrobianas vão assessorar demais esse processo e, obviamente, a retirada do biofilme. Então, o que o exudato nos diz? O que ele nos mostra? Nós estamos entendendo que ele tem que estar em equilíbrio, ele não pode estar em excesso. Então, eu tenho que ter um exudato controlado. Eu tenho uma umidade
mas eu tenho uma proteção dessa ferida. Então, para além da ferida, o exudato também é influenciado por uma vasta gama de fatores locais, sistêmicos e práticos mesmo. Tradicionalmente, as informações sobre o exudato são obtidas a partir do exame da cor do exudato, da consistência, do odor e da quantidade desse exudato. Então, quando eu penso na cor, ela pode me dizer muito. Se está claro, o que significa? É um exudato seroso, muitas vezes considerado normal, mas também pode estar associado a fatores como infecção e algumas outras alterações, perpetuação de fase inflamatória, fluido urinário ou mesmo fístula linfática, que pode estar drenando na ferida e dando essa característica de um exudato claro. E quando ele está turvo, ou leitoso, cremoso, espesso, pode indicar a presença de cadeias de fibrina, o exudato fibrinoso, né? Ou seja, uma resposta inflamatória intensa, ou mesmo infecção, que está sendo produzido por bactérias no leito da ferida. E quando ele está rosa ou vermelho, eu posso ter dano vascular ou coagulopatias. O exudato verde está muito relacionado à infecção por pseudomonas. Quando ele está amarelo ou marrom, ele pode estar associado à necrose, tipo esfacelo ou mesmo fístulas. E ele cinza ou azul, ele pode estar associado à interação da prata com o exudato. E a consistência? Quando eu tenho uma alta viscosidade, quando esse exudato está pegajoso, está grosso, uma possível causa para isso é um elevado teor de proteínas relacionadas à infecção ou processo inflamatório intenso. Eu posso também ter material necrótico, conteúdo de fístulas e resíduos de cobertura, que às vezes altera essa característica. E quando ele está com uma baixa viscosidade, quando a consistência é muito fluida, eu tenho um baixo teor de proteínas, que aí eu tenho que pensar, existe doença cardíaca associada? Existe desnutrição? Outros fatores sistêmicos? Eu tenho uma fístula urinária? Eu tenho um edema exacerbado ou um linfedema? São perguntas que eu preciso fazer. E com relação ao odor? O odor, a gente tem que fazer um parênteses aqui. As coberturas, né, quando elas ficam até 7 dias, elas podem promover um odor. E aí, logo após a limpeza da ferida, ele cessa. Mas, quando esse odor está desagradável e fixo, eu tenho que pensar infecção, presença de necrose ou mesmo drenagem de fístulas. Aí eu tenho que tentar entender o que está acontecendo com essa ferida, certo? Então, o significado dessa alta exudação no leito da ferida está relacionado ao tamanho da ferida. Obviamente, quando eu tenho uma ferida muito extensa, eu vou ter um volume maior de exudato. Mas também eu tenho que pensar em doenças como infecção, fatores de doenças congestivas, metabólicas, a própria obesidade. E aí tem uma série de fatores que pode aumentar essa quantidade de umidade. A alta produção do exudato pode ter uma grande variedade de causas. Por exemplo, o aumento da produção do exudato em um paciente com uma úlcera venosa crônica pode ser devido a vários fatores. A ferida está infectada, eu tenho uma inflamação crônica, uma inflamação que está se perpetuando, esse indivíduo está passando longos períodos do dia em pé ou com os membros pendentes, ele está aderindo adequadamente à terapia compressiva? Eu tenho um desenvolvimento ou agravamento da insuficiência cardíaca congestiva e do edema periférico? Então, eu tenho que parar e avaliar o meu paciente. E o diagnóstico de infecção ou qualquer outro processo de doença subjacente baseia-se na avaliação completa e na investigação por parte do profissional. Então, eu tenho que considerar os fatores intrínsecos e extrínsecos do meu paciente e os fatores locais da ferida. São dois aspectos que estão interligados e eu preciso observá-los e avaliá-los criteriosamente. Mas é aí, eu tenho um exudato, eu já entendi como ele acontece, eu já sei que ele pode ser normal, mas também pode estar alterado. Como que eu faço a avaliação desse exudato? É um processo dinâmico, interativo e simultâneo. Então, o gerenciamento do exudato e dos problemas relacionados. Eu tenho que pensar no exudato como fator intrínseco e extrínseco, e mesmo fatores da ferida. Então, eu começo lá, avaliação do paciente. Aquelas perguntas que eu já fiz.
doenças associadas, medicamentos que possam aumentar a exudação, como, por exemplo, bloqueadores do canal de cálcio pode fazer isso, adesão à terapia compressiva, estado nutricional, o cara está desnutrido, ele não está usando corretamente as meias elásticas ou a terapia que eu iniciei? Primeiro ponto. Depois, eu vou avaliar a ferida. Observar o local, etiologia, úlcera venosa, úlcera isquêmica, úlcera neuropática, que tipo de lesão, um trauma, é uma deiscência, onde ela está, é no membro inferior, no membro superior, é no abdômen? Todas essas perguntas eu tenho que fazer o tempo todo. E olhar também a pele ao redor da ferida. Continuemos. Aí eu vou fazer a avaliação da cobertura atual. Aquela cobertura que o paciente está usando. Se ele já está em tratamento. Então, eu preciso avaliá-la no local. Olhar para ela e observar as características macroscópicas dela. E após a remoção também. Novamente olhar, porque nesse ponto eu estou avaliando a capacidade de absorção, retenção e controle da umidade fisiológica no leito da ferida. Isso é fundamental. Feito isso, eu vou olhar para o exudato propriamente dito, naquelas características, cor, odor, consistência, quantidade, para entender que tipo de exudato eu tenho e o que pode estar levando ao seu aumento. Após, eu avalio o leito da ferida, quais as características, tem necrose? Tem necrose seca, tipo esfacelo, tem tecidos de granulação, ele está exuberante, ele está adequado, é uma granulação de coloração boa, é uma granulação pálida, é uma granulação violácea, tudo isso são perguntas. Mas, principalmente as bordas. A maceração? Se tiver maceração, eu estou tendo o quê? Um mau gerenciamento desse exudato, certo? E ainda mais, eu vou avaliar a pele ferida, para observar se eu tenho perda de epiderme, se eu tenho eritemas, dermatites, macerações. Lembrando que o próprio exudato, as metaloproteases, as proteases que estão ali, elas podem agredir a pele ao redor da ferida. Então eu tenho que fazer um manejo, às vezes buscar uma barreira para minha pele-lesão, tá? Então, fechou o ciclo. E aí eu vou observar a efetividade ou não do meu tratamento. Mas aí eu tenho também que pensar nas coberturas, a interação delas com o exudato. Então eu tenho que observar qual a característica do leito da ferida e o que isso me mostra como indicador. Essa ferida está seca? Aí eu olho para ela se encontra seca, não tem umidade nenhuma. E quais são os meus indicadores? Eu vou me perguntar, ele está seco? Não há umidade visível na cobertura? O curativo primário não está marcado? O curativo está aderente à ferida? Então eu vou pegar, tirar a cobertura que eu estou utilizando e vou olhar para ela para ver se existe marca, se existe algum resquício de umidade na ferida, se saiu facilmente ou não, ou se ficou aderida. Isso é um fator fundamental a ser observado. Em seguida, eu tenho uma ferida que pode estar úmida. Mas o que significa? Como que eu vou entender essa umidade? Eu vou olhar também para a cobertura e observar se é uma quantidade pequena visível quando eu tiro a cobertura. Se a cobertura primária ela está levemente marcada, tem lá um pouquinho de umidade marcando, uma pequena quantidade. E em alguns casos, é isso que eu espero. É esse estado, que minha ferida esteja úmida, que tenha uma marca pequena de exudato na cobertura, mas não tenha excesso dela. Esse é o manejo ideal, tá certo? Mas, por outro lado, eu posso ter uma ferida que está molhada. O que é isso? Ela tem pequenas quantidades de fluido que são visíveis na cobertura quando é removida, mas o curativo primário, ele está extensivamente marcado, mas não tem drenagem. Eu não tenho drenagem desse fluido. Ele ainda está retido no leito da ferida. E quando ela está saturada? O penso primário está molhado, está extravasando, a troca do curativo está sendo que ser feita com maior frequência do que o normal para aquele tipo de cobertura que eu estou usando. E as bordas? Estão maceradas? E aí eu tenho em contrapartida o extravasamento.
eu vou ter tudo isso, os curativos vão estar saturados, o exudato vai estar escapando dessas coberturas primárias, até mesmo indo para a secundária, para a roupa ou fora na pele. A troca de cobertura ela é necessária com muito mais frequência do que o normal para o tipo de cobertura, e eu ainda posso ter associado lesões peri-ferida. Então, isso é extremamente importante. Isso é manejo de exudato. Entender qual nível, qual a quantidade de umidade que eu tenho no leito da ferida. E aí eu vou utilizar, para fazer esse controle, coberturas que eu tenho disponíveis no mercado. Qual que é o meu objetivo? Aumentar a umidade na ferida? Se eu quero aumentar a umidade na ferida, eu tenho que usar coberturas que promovam a umidade. Os hidrogéis favorecem isso, tá? Ou coberturas pouco exudativas, e eu vou fazer diminuição da frequência de troca. Vou deixar as coberturas mais tempo, podem ficar até 7 dias, por exemplo. Já se eu quero manter a umidade na ferida, eu quero manter aquela umidade fisiológica, aí eu vou fazer aquela avaliação da cobertura, vou olhar para ela, vou olhar para o leito, vou olhar para as bordas da ferida, e se está o ideal, eu mantenho aquela cobertura que eu estou usando. Mas se o que eu quero é reduzir a umidade da ferida, aí sim eu vou ter que usar coberturas com capacidade de absorção cada vez maior, que aí eu posso adotar espumas, hidrofibras, hidrogenatos, carvões e outras coberturas que eu tenho no mercado. Sempre observando como que vai estar a característica do leito da ferida, da borda da ferida e pele e lesão. E às vezes é necessário também associar uma cobertura secundária que tenha um poder de absorção maior. E outra coisa que eu tenho que me questionar, será que se eu quero controlar a umidade no leito da ferida, eu posso manter essa cobertura por 7 dias? Talvez não. Talvez eu tenha que trocar com 48 horas, com 72 horas, e aí sucessivamente. Eu preciso avaliar. O profissional tem que ter esse julgamento crítico para entender se a cobertura está ou não dando conta daquela umidade. E, obviamente, gerenciar fatores endógenos de doenças, comportamentos, a própria terapia compressiva no caso de úlceras venosas, e assim sucessivamente. E qual é o mecanismo dessa interação entre a cobertura e o fluido e o exudato? O que tem que haver entre esses dois para que haja um equilíbrio? Primeiramente, tem a propriedade de absorção dessa cobertura. O fluido entra na cobertura por difusão e pode ser arrastado também devido a uma atração capilar, que é a característica das coberturas absortivas. Então isso chama-se absorção. O fluido é atraído, ou então ele vai por difusão mesmo para a cobertura. Mas uma outra propriedade também que vai regular tudo isso é a propriedade de evaporação. Então algumas coberturas elas absorvem o fluido e permitem a sua evaporação. Essa característica ela é quantificada como a taxa de transmissão de vapor de umidade. Essa taxa de transmissão de vapor de umidade ela é fundamental. Quanto mais alta essa taxa, melhor a cobertura, mais eu consigo controlar a umidade. Quando eu falo de filmes semipermeáveis, eles não são absorventes, porém, eles têm uma alta taxa de transmissão de vapor de umidade, mas eles não são utilizados para absorver e reter fluidos, ok? As películas que têm essa alta taxa de transmissão de vapor de umidade, ou quando ela obviamente, ela vai conseguir controlar melhor o exudato, a umidade da ferida. Já quando ela está baixa, o que vai resultar é a maceração, porque eu não tenho capacidade de pegar, absorvo esse exudato e não permito a sua evaporação. Então todo aquele excesso de líquido ele vai voltar para o leito da ferida, macerando a minha borda. Então isso daí tem que estar bem claro na minha cabeça. Então obviamente, quando eu tenho essa alta taxa de transmissão de vapor de umidade, eu vou ter uma melhor gestão do exudato, certo? E outra característica também extremamente importante é a retenção do fluido. Eu sempre dou exemplo de uma esponja de cozinha. Eu molho essa esponja
e eu aperto. O que acontece? O fluido sai. Para eu usar uma espuma, para eu usar algo absortivo e que tenha capacidade de retenção de fluido, isso não pode acontecer. Eu tenho que usar o quê? Curativos interativos, que absorve o fluido e também os gelifica. E mesmo quando eu coloco uma pressão, como por exemplo uma terapia compressiva, esse gel ele altera a forma dele ao longo da cobertura, mas mesmo assim ele retém o fluido, ele não deixa extravasar. Isso daí é extremamente importante, porque aí sim eu tenho um gerenciamento adequado desse exudato e principalmente quando eu vou usar uma cobertura, uma terapia compressiva associada. E agora, por fim, uma outra característica importante de uma cobertura é o sequestro dos componentes do exudato. O que é isso? Alguns pensam algumas coberturas como, por exemplo, carboximetilcelulose em fibra, como a hidrofibra, e alguns alginatos atraem as bactérias e componentes desse exudato, como enzimas, né, e os retém na sua malha, mantém dentro da sua estrutura, da cobertura. Isso daí é um processo denominado sequestro, que vai ser extremamente útil tanto no manejo do exudato como no controle da infecção. E, por fim, eu preciso de escolher, de saber qual cobertura eu vou utilizar. Mas isso daí, essa selecionando a cobertura para controlar o exudato, nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos esgotar esse assunto num outro momento. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês e digo que fica o nosso canal aberto para sugestões. Nós estamos lá aguardando a participação de todos. É só entrar no YouTube e digitar bate-papo com o estomaterapeuta e aí nós vamos ter uma possibilidade de um contato mais próximo para podermos definir quais os melhores assuntos a serem discutidos aqui. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima.